Voltamos aqui à TV BMC com Papo Antagonista e agora para falar de um tema palpitante nas redes sociais, que é o seguinte, é uma novela, né? A família Bolsonaro arrumou mais inimigos na direita. Exatamente. A novela em torno da candidatura de Carlos Bolsonaro, do PL, ao Senado por Santa Catarina, ganhou novos contornos. O senador Flávio Bolsonaro afirmou, num vídeo publicado nas suas redes sociais, que não é inteligente ficar questionando o que um comandante decide. Comandante, no caso, é o pai dele, Jair Bolsonaro, pessoa que, como sabemos, tem um histórico de tomar boas decisões que o levam ao sucesso. Vamos ver esse vídeo. Se a gente faz parte de um mesmo exército que está lutando contra um outro exército e não segue o que o comandante decide, a gente está fadado à derrota. Não tem problema você ter uma opinião diferente, mas a partir do momento em que o comandante, com a história e a legitimidade de Bolsonaro, tomou uma decisão, não é inteligente ficar questionando, porque o único que vai ganhar com isso é o nosso inimigo. A Bíblia fala em Provérbios 13:3, quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Ou seja, falar sem pensar vai trazer problemas. Depois que o tiro sai, não tem mais volta. É igual a palavra depois que sai da sua boca. A deputada Ana Campanholo é sim uma menina brilhante, inteligente, preparada. Tem uma das profissões mais nobres que existe, que é a de professora. Você, Ana, igual a mim, é uma guerreira do nosso exército. Mas a partir do momento que o nosso líder toma uma decisão, se a gente questiona, acontecem duas coisas. Uma, isso enfraquece o nosso líder. E dois, isso beneficia quem? O nosso inimigo. Pois é. Além dele, o irmão falou, que eu nem sabia que a monarquia tinha voltado, mas vamos embora. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que quem não gostar do que Jair Bolsonaro falou pode sair do PL. A hierarquia ser seguida. Bolsonaro vai falar e você vai seguir. Não gostou, pode ir para outro partido. Agora, quem não é do partido pode falar o que quiser, a população pode falar o que bem entender, pode me xingar como me xingam todos os dias, eu não fico tretando com todo mundo. Então, entenda que eu não posso permitir que isso daí ganhe corpo a ponto de estimular outras pessoas a fazê-lo, porque senão a gente vai ter 27 discussões públicas em cada estado brasileiro sobre candidaturas ao Senado, mesmo que o líder do movimento Jair Bolsonaro, ainda enquanto liberdade com livre possibilidade de falar, deu a orientação de votar no Carlos. Pois é, votar no Carlos, político mais equilibrado da família. Eduardo Bolsonaro também comparou o pai a Winston Churchill. Isso mesmo, o primeiro-ministro britânico que entrou para a história como vencedor da Segunda Guerra Mundial. Eduardo Bolsonaro comparou o pai a Churchill quando rebateu a alegação de que Jair Bolsonaro acabou preso como consequência de estratégias ruins. Vamos ver aqui o tweet do Eduardo Bolsonaro, que também tem um versículo da Bíblia, né? Eles podiam ler mais a Bíblia, essa família. Churchill, por exemplo, também foi preso. Para citar apenas um exemplo de líder mundial que passou por isso. As pessoas que dizem que Bolsonaro está nesta situação devido às suas próprias escolhas diriam o mesmo quando Churchill foi preso. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Olha, as pessoas não diriam a mesma coisa que disseram quando Churchill foi preso, porque o Churchill não tinha sido presidente da República quando foi preso e não saía brigando com todos os aliados dele. É uma outra história, o Duda vai contar daqui a pouquinho pra gente. Mas vamos acompanhar agora um vídeo do comediante Paulo Souza, que é bolsonarista. E ele é também catarinense. E ele tem sido atacado por bolsonaristas por defender a deputada estadual
Ana Campagnolo. Vamos dar uma olhada. Eu não estava afim de aparecer hoje porque o dia foi bem complicado, eu já perdi uns 2.000 seguidores, algumas dezenas ou centenas de mensagens mal criadas, eu sabia que isso poderia acontecer, eu mesmo falei isso no vídeo de ontem, mas eu não imaginei que pudesse acontecer da maneira como foi. Porque a esquerda, que é a esquerda, nunca me atacou de forma tão cruel, vamos dizer assim, como aconteceu hoje com a direita. A esquerda nunca envolveu minha família, por exemplo. Para você que talvez não esteja entendendo, é o seguinte, a minha esposa é assessora da Ana Campagnolo. E o Kim Paim sugere, insinua, afirma, enfim, que o meu vídeo em defesa da Ana é feito por interesse financeiro, por causa do salário de R$ 2.500 que a minha esposa recebe como assessora. E esse dado é público, você pode ver no portal da Transparência. Cara, eu sou uma pessoa falha pra caramba, eu já errei muito na vida, mas quem me conhece um pouco sabe que a convicção que eu coloco aqui nos vídeos nunca poderia ser comprada por valor nenhum, quanto mais por R$ 2.500, né? Eu tô por essa estrada aqui da direita uns 8 anos, pelo menos. Aí só precisa de uma ilação, uma narrativa bem construída de um cara, uma vez só, para que anos de trabalho não signifiquem nada e do dia para a noite eu recebo as mensagens mais absurdas de que a minha máscara caiu. E como eu falei, eu sabia que em certa medida isso ia acontecer, mas esse link feito dessa forma assim tão maldosa nesse nível, eu realmente não esperava. E se alguém me perguntasse, eu diria que tinha saído da esquerda, sabe? Para que fique claro, eu teria feito o vídeo para Ana, mesmo que a minha esposa não trabalhasse para ela, como eu fiz recentemente pela Cris Grammel, quando ela estava também sofrendo o que eu considerava uma injustiça, e como eu fiz centenas ou talvez milhares de vezes pelo Bolsonaro e pela família dele. Então eu estou frustrado, sim. Bom, esse tipo de ataque que envolve a família, feito por parte do bolsonarismo, é algo que muitas pessoas vivem desde o ano de 2015. Inclusive, se você pegar aqui, teve antagonista do Velho Testamento, eu fiz denúncia de que faziam essa prática. São ataques diferentes dos, vamos dizer, militantes virtuais da esquerda e da direita. Aqueles que são da esquerda, eles miram no seu emprego, eles querem tirar o seu patrocinador, eles ficam te atormentando, eles te acusam, vão lá e te processam por algum preconceito. Os da direita, não. Eles miram na família, ameaçam, vão atrás de filho, enfim. Só fazem isso porque a direita tolera. Se a direita fosse contra, eles não fariam mais. A gente separou também o vídeo de um vereador por Blumenau, o Jean Volpato, que fez uma salada de tudo. O Jean Volpato é do PT. Ele juntou o quê? O Carlos Bolsonaro, carioca, querendo ser candidato a senador por Santa Catarina, com o prefeito de Florianópolis, que não está aceitando pessoas carentes que vêm de outro estado. Vamos dar uma olhada nesse vídeo como ficou. Boa tarde, amigo. Tudo bem? Tudo certo? Olha só, nós estamos agora com uma nova política da extrema-direita de identificação dos usuários que chegam até a nossa cidade. Eu estou precisando saber aqui quem é você e de onde você veio. Oi, aqui meu pai disse que o governador tem um emprego para mim aqui. Certo, proposta de emprego? Mas que proposta seria essa? O meu pai falou para eu vir aqui falar com ele porque tem uma vaga de senador aqui. Senador? Amigo, por acaso você sabe que cidade você se encontra nesse momento? Aqui não é onde tem aquela festa, não sei se é alemão ou italiano aqui, não é aqui? Sei. Amigo, deixa eu fazer uma pergunta. Por acaso, cidadão, você tem alguma passagem pela polícia ou não? Não, isso aí não é nada demais, é um mal entendido. Certo. Então, cidadão, eu vou puxar aqui, ligeirinho, na nossa lista, pra ver se realmente o que você fala confere, tá? Aqui na nossa lista diz que você está respondendo por lavagem de dinheiro, rachadinha, sigilo quebrado na CPMI dos atos golpistas, investigado no inquérito das fake news do STF. Isso aí parece mal entendido pra você, cidadão? Não é bem assim, isso aí é coisa do PT. E o PT, hein? Eu já fui vereador 25 anos e apresentei muito projeto. Entendi, cidadão. Mas nós estamos falando aqui, segundo a sua ficha, 25 anos de mandato. E, pelo que eu vi aqui, o cidadão apresentou só 3 projetos por ano. Olha, cidadão, vou ser bem sério pra ti. Você não conhece Santa Catarina, não conhece a nossa realidade. Esteve aqui, talvez, só para tomar chopp, ou de repente não conhece nem pelo que tu tá falando que cidade tu tá. E ainda assim tu quer uma boquinha aqui de senador?
realmente tá ficando difícil, né? Olha, cidadão, me desculpe, eu vou ter que retirar de volta essa passagem aqui. Nós vamos emitir uma outra passagem, não precisa se preocupar. Aqui a gente paga tudo. A gente dá a passagem de volta. Vai emitir outra passagem pra te voltar pro teu estado. Pode ir lá, tá? Pode ir lá. Já falei que não posso atender o telefone! Ô papai, liga pro governador aqui, o pessoal tá sendo mal comigo. Pois é. Pois é. E aí, Duda Teixeira, o que você acha dessa história? Bom, essa treta do bolsonarismo em Santa Catarina tá boa de acompanhar. A família e o Jair Bolsonaro tá tentando impor ali, goela abaixo, a candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado, e já havia toda ali um esquema combinado com o PP do Esperidião Amin, com o Jorginho Melo. Então estão fazendo uma confusão desgraçada ali em Santa Catarina, e os catarinenses são um povo também que tem amor próprio e que estão resistindo a essa investida bolsonarista. Mesmo pessoas que são bolsonaristas, né, não estão aceitando essa imposição. E aí é impressionante a fala ali do Flávio Bolsonaro, como eles têm uma ideia da democracia brasileira, né? Eles tratam ali as discussões dentro do partido por uma ótica militar, né? Eles falam, olha, ou você está do nosso lado e obedece calado tudo aquilo que as ordens que estão sendo emitidas, ou você está do lado do inimigo. E a gente tem um monte de declaração já do Eduardo Bolsonaro, do Carluxo também, sempre com essa ideia, né, de ou é aliado e subserviente, ou você é inimigo. E aí é claro que os partidos têm que ter uma coerência. Agora, assim, você querer impedir qualquer discussão interna, né, ou achar que todo mundo só pode abaixar a cabeça, aí parece o centralismo democrático lá do Lenin, que é uma coisa que também tem no PT, né? Se alguém no PT ali ousa disputar ou discutir a liderança do Lula, e aí tem ali o uso do termo líder aqui e lá também, né? A pessoa não ganha espaço nenhum, né? É o Lula também que botou Edinho Silva na presidência do PT, né? E o resto que calha a boca. Então é isso, são dois partidos nos dois extremos políticos, e nenhum deles tem essa ideia realmente da democracia, da discussão, da negociação, né? Tudo tem que ser meio que imposto de cima para baixo, e aí é saudável que a gente tenha pessoas em todos os lados aí que se revoltem contra esse tipo de imposição. E a gente tem também pessoas que trabalharam incansavelmente a favor do Bolsonaro, pessoas que jamais criticaram o Bolsonaro, sendo punidas com a sabotagem de suas carreiras políticas, né, Kertzmann? É algo... Enfim, você acha que vai dar certo enfiar justo o Carlos Bolsonaro como senador? Porque uma coisa é o Eduardo Bolsonaro como deputado aqui em São Paulo. Tem paulista que não gosta de São Paulo, então elege deputado que, se eu soltar lá no Grajaú, ele não chega de transporte público aqui na Avenida Paulista nem no mandato inteiro, ele passa o mandato inteiro tentando. Elege esse tipo de gente, mas é um parlamentar entre tantos, entre dezenas. A outra coisa é ser um dos senadores, sendo que assim, o parlamentar... o deputado, ele representa o povo, e o povo de São Paulo é muito heterogêneo, tem muito imigrante, etc. Muito migrante também. Agora, o senador é para representar o Estado. Então aí ficou uma coisa esquisita, né, Kertzmann? Você acha que não, que ele consegue emplacar? Olha que interessante, Madá, a gente acabou de falar um pouquinho, de debater um pouquinho a respeito de presidencialismo e parlamentarismo. E eu dizia o porquê, né? Que apesar de gostar muito do parlamentarismo, eu acho que ele não serviria para o Brasil. E aqui você toca em dois pontos que eu acho que são muito importantes. Normalmente, quando você tem o parlamentarismo, né, você tem o chamado voto distrital.
aliado a isso. E o voto distrital, ele serviria justamente para impedir esse tipo de oportunismo político, né? Você pegar uma pessoa que não tem qualquer tipo de vínculo com uma cidade ou com o estado, simplesmente ele fazer a mudança de endereço, de domicílio fiscal e eleitoral para uma outra cidade ou um outro estado, só para poder conseguir uma vaga, porque naquela região ele é muito bem avaliado, ou a corrente política dele é muito bem avaliada. E a outra questão que me remete ao meu comentário também crítico em relação ao parlamentarismo é porque fica claro, né, como que os partidos políticos, como eu disse antes, têm donos aqui no Brasil. O Valdemar Costa Neto, ele é o dono financeiro do PL. Ele decide para onde vão as verbas do PL. Mas o dono político do PL é o clã Bolsonaro, é o Jair Bolsonaro. Aliás, eles já disseram isso publicamente, né? Aqui não é uma ilação, não é um achismo meu. Isso é um fato histórico. E a família Bolsonaro em si, Madá, ela nunca trabalhou em prol da direita, ela nunca trabalhou em prol dos conservadores, de maneira alguma. A família Bolsonaro sempre trabalhou em prol de si mesma. É um regime, é um clã que enxerga a política de forma patrimonialista, de forma patriarcal, de forma messiânica, até porque eles invocam o tempo todo a questão da religião. E ao longo dos anos, como você também muito bem disse há pouco, ao longo dos anos, a gente tem inúmeros casos de pessoas aliadas, pessoas que os ajudaram muito, sendo largadas. E mais do que largadas, pessoas sendo publicamente depreciadas, atacadas pelo bolsonarismo. Aqui de cabeça eu posso lembrar do Gustavo Bebiano, que faleceu, Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, General Santos Cruz, todos esses só porque em algum momento discordaram. Não é que eles passaram a militar contra o bolsonarismo, não, só porque discordaram da família do clã Bolsonaro, eles começaram a ser atacados. Mais recentemente, a gente teve o governador Romeu Zema, o governador Tarcísio de Freitas, o governador Ronaldo Caiado, agora o deputado Nicolas Ferreira aqui. Todo mundo que em algum momento não se ajoelhe e não fala amém para tudo o que o clã Bolsonaro diz, começa a ser amaldiçoado, começa a ser atacado. Você falou de si mesma, eu também, Madá, fui atacado pela família Bolsonaro, em redes sociais, em grupos de extrema-direita, porque esse é o modus operandi deles. A gente teve agora no julgamento do Mensalão, os depoimentos, a gente tomou ciência através das provas coletadas, que, se eu não me engano, foi o general Braga Neto, que em trocas de mensagens mandava um outro general, os tais kids pretos, a atacar as famílias daquelas pessoas que não estavam caminhando na mesma direção da trama golpista. Ou seja, é tudo muito sórdido. Só para encerrar aqui, Madá, a respeito do comediante, né? Eu entendo o lado dele, mas olha, sinceramente, ele não pode se vitimizar nesse caso, não que eu legitime, eu ache correto atacar a esposa dele, mas olha, se ele fez um comentário em favor de uma política que emprega a esposa dele, sinto muito, ele tem telhado de vidro. Diga, Duda. E aí ficou pendente só a comparação aí com Winston Churchill, né, do Eduardo Bolsonaro. Verdade. Eu até, quando eu li, eu falei assim, puxa, o Churchill foi preso, né, não é um fato muito importante na biografia dele. E por que isso acontece? Porque o Churchill, no começo da carreira, ele era jornalista. Gostava de trabalhar como correspondente de guerra, então ele cobriu a guerra de independência de Cuba, depois cobre uma guerra, acho que no Sudão, depois vai como jornalista, e assim, jornalista fazendo freela, né? Cada hora está trabalhando para algum veículo. E aí ele vai cobrir uma guerra dos Boeres na África do Sul, e ele é preso. Então, ele é preso exercendo a profissão de jornalista, tá? Ele não é preso por causa de decisões que ele tomou em um cargo público, né, como uma autoridade, né, porque o Eduardo Bolsonaro parece que faz essa comparação, porque teve que pagar por decisões que ele tomou, né, e o Churchill não, ele estava ali trabalhando como jornalista, foi preso, depois ele consegue fugir da prisão, e é uma fuga que ele caminha, eu acho que são 500 quilômetros para conseguir escapar, pegar um barco e voltar para a Inglaterra, ganha uma fama por causa disso e aí até acaba conseguindo uma cadeira na Câmara dos Comuns por causa disso, né? E aí a partir daí que ele começa a ter
uma carreira política. Ele trabalha no parlamento, depois ele exerce vários cargos, né? Também assume ali o posto militar, acho que na Primeira Guerra, faz umas bobagens, depois só que vai virar primeiro-ministro e tomar decisões fundamentais para a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é bom só distanciar as coisas, né? Porque a prisão do Churchill nada tem a ver com as decisões que ele tomou enquanto político com cargo público no Reino Unido, né? E o que é uma situação completamente diferente da situação do pai do Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, que estava num cargo público em 2022 e tomou um monte de decisões que sim acabaram levando ele à prisão, né? Entre as decisões ele estão várias, né? Entre elas aquela convocar ali os chefes das 3 forças armadas e propor ali um estado de sítio, qualquer coisa, uma GLO para impedir a alternância de poder, né? Impedir a posse do Lula. Churchill nunca fez nada que se parecesse com esse tipo de coisa. E olha, a gente aqui está falando, né, dessa tentativa sempre de se comparar a alguém grande e citar a Bíblia. Caso levassem isso a sério, na família toda, os mandatos não teriam o fim que tem, né? Se eles levassem a Bíblia a sério, eles saberiam que Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos. Qual é o fruto do mandato de Jair Bolsonaro? É tirar o Lula da cadeia? É colocar a gente onde a gente está hoje? É ressuscitar o PT? É esse o fruto. Não, mas ele não quis, não interessa. A árvore se conhece pelos frutos. Quem segue a Bíblia acredita nisso. Quem acredita que não, que houve uma interferência, que não sei o quê, então também não acredita na Bíblia. Tem que escolher. Ou acha que o fruto foi bom, ou acredita na Bíblia. É isso. Então, assim, a gente tem essa questão de não medirem as consequências e tem também essa questão de querer enfiar o Carluxo, gente. Justo o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, gente. Que é um rapaz que foi naquele bebê conforto no carro da posse. Uma pessoa que sempre que apareceu estava completamente desequilibrada. Que tem vários episódios, entendeu? Como que vai enfiar esse homem para o Senado e, além do mais, em Santa Catarina? O outro filho, Jair Renan, está lá em Balneário Camboriú como vereador, passando vergonha na Câmara de Balneário Camboriú. Mesmo os bolsonaristas dão risada da cara dele. Agora, isso é como vereador de uma cidade, de tantas de Santa Catarina. Agora, um dos 3 senadores por Santa Catarina, quem tem família catarinense, como eu tenho avó catarinense, sabe muito bem que catarinense não aceita esse tipo de interferência. E eu acho que aí... vão me matar aqui, Duda e Kesma, vão me matar. Mas eu acho que existe uma pequena diferença cultural do carioca com os estados do Sul e São Paulo. Tem essa diferença de adaptação. Tanto que eles xingam a gente. Por exemplo, o Tom Jobim dizia que ia ter um concurso de música, que o primeiro prêmio era um final de semana em São Paulo. E o segundo prêmio eram 2 finais de semana em São Paulo. Eles ficam caçando quem foi o paulista maldito que inventou o trabalho. E eu creio que tanto com São Paulo quanto com Santa Catarina, há uma diferença cultural muito grande sobre o significado da palavra trabalho. O que é trabalhar? Trabalhar. O que é trabalhar para um paulista e para um catarinense não é o que é trabalhar para um nepo baby carioca, como Carlos Bolsonaro. O nepo baby carioca, ele acha que ele está trabalhando porque os amigos dele falam que tá, porque os amigos dele trabalham menos ainda, então ele é mais esforçado. Ele deve ter amigo que não faz nada, não tem nenhum mandato. Mas, quando chega em São Paulo, quando chega em Santa Catarina... aí, gente, é outro tipo de sociedade, não aceita, é um problema cultural. O Rio de Janeiro era corte, aceita os príncipes, finge que os príncipes estão fazendo alguma coisa que presta, finge que os príncipes são grandes gênios. Tá lá, príncipe Flávio, príncipe Eduardo, príncipe Carlos,
Mas fora desse ambiente que já foi corte, eu creio que não tem aceitação para esse tipo de coisa, principalmente quando a pessoa é encostada. Que aí, quando a pessoa é encostada, é difícil. E Madá, você falou, a gente também tem Nepo Babies em todos os estados brasileiros. Mas eu acho que nesse caso dos Nepo Babies bolsonaristas, né, tem essa característica que é muito forte. E acho que quem apontava isso era o Bebiano, que era do PSL, conviveu muito com a família Bolsonaro. E ele dizia, olha, esses filhos, nenhum deles cresceu, ascendeu na vida por méritos próprios, né? Porque o cara estava ali trabalhando, entrou numa empresa, empreendedor, nada disso, né? Tudo que eles têm, eles devem ao pai, ao que o pai deu. E aí estão acostumados a ganhar meio que tudo de graça e se revoltar contra todo mundo que está em volta.